Então, agora a gente começa a falar de estequiometria, mas relacionando as reações químicas. A estequiometria, ela relaciona as quantidades das substâncias que estão participando da reação química. Relaciona estequiometricamente. Então é muito importante que a equação esteja muito bem balanceada, certinha, para que a relação estequiométrica em mol também fique certa, senão a gente perde muito tempo. Essa relação estequiométrica em mol, a gente vai transformar em unidades de acordo com as questões, de acordo com as perguntas. Mol pode ser transformado em unidade de compostos, mol pode ser transformado em massa, em volume, se for um componente gasoso, sempre respeitando a proporção estequiométrica. Nós vamos construir aí sempre umas regras de 3, baseado na proporção da estequiometria. Por exemplo, se o cara me pergunta quantas moléculas de sulfato de sódio serão produzidas juntamente com 20 gramas de água? Bom, a pergunta está embaixo. Quantas moléculas embaixo de sulfato de sódio a partir de 20 gramas de água? 20 gramas embaixo de água. Depois, eu vou transformar aquela relação estequiométrica, 2 mol de água e 1 mol de sulfato de sódio, de acordo com as unidades da pergunta. 1 mol de sulfato de sódio eu vou transformar em 6 vezes 10 a 23 moléculas, por causa da unidade da pergunta. 2 mol de água eu vou transformar em gramas, são 36 gramas. Eu vou transformar em gramas por causa da unidade da pergunta. Mas ele poderia ter me perguntado quantas moléculas de água foram produzidas a partir de 60 gramas de hidróxido de sódio. A pergunta está embaixo. Nesse caso, eu vou transformar a relação estequiométrica de novo, de acordo com as unidades da pergunta, mas agora são os 2 mol de água que eu vou transformar em moléculas. Porque ele perguntou quantas moléculas de água. E 2 mol de água são 12 vezes 10 a 23 moléculas. Eu vou colocar ali 12 vezes 10 a 23. No caso do hidróxido de sódio, eu vou transformar 2 mol em gramas, por causa da unidade da pergunta. 1 mol de NaOH são 40 gramas, 2 mol 80 gramas. Aí coloco os valores e resolvo a regra de 3. Bom, agora a gente vai falar de umas especificidades aí. Reações consecutivas, pureza, rendimento. Começando por reações consecutivas. Às vezes o cara pergunta para você quanto de ácido sulfúrico foi produzido a partir de uma determinada quantidade de S, de enxofre. E aí essa quantidade de enxofre você pode ver quanto que vai produzir de SO2, depois essa quantidade de SO2 produzida você vê quanto que vai produzir de SO3, depois essa quantidade de SO3 produzida você pode ver quanto vai produzir de H2SO4. Você poderia fazer isso em etapas, mas se você resolve a equação global, tudo fica numa equação só e você faz uma regra de 3 só. Mas para você colocar etapas em uma equação global, é preciso eliminar as substâncias intermediárias, aquelas que só participam do meio do processo, mas no geral é como se elas não participassem, porque elas participaram para produzir outra coisa, só durante o processo. E para a gente elaborar a equação global, que é essa que está aqui embaixo, a gente tem que eliminar os intermediários. Intermediários são substâncias que aparecem antes como produto e depois, numa etapa posterior, como reagente. Esses a gente vai cortar, vai igualar o coeficiente deles nas etapas para tirar eles, para cortar eles quando somar as equações. Como aqui as equações balanceadas já tinham coeficientes que não precisavam ser mexidos para cortar os intermediários, a gente vai cortar direto. Olha lá, corta um SO2 com um SO2, um SO3 com um SO3 e quando soma,
Vou começar lá por cima pelo S. O S não soma com ninguém, não subtrai de ninguém, cai um S. O O2 tem um O2 no reagente na primeira etapa, meio O2 no reagente na segunda etapa, nada de O2 do outro lado, 1,5 O2 nos reagentes. 1 mol de água cai, porque não tem com quem somar nem subtrair. 1 mol de H2SO4, a equação global está pronta. Agora você coloca a relação estequiométrica em mol embaixo e coloca a pergunta e resolve com uma regra de 3 só quanto de ácido sulfúrico é produzido a partir de determinada quantidade de S. Bom, agora o rendimento. O rendimento é quando, por algum motivo, os produtos acabam não sendo produzidos na quantidade que se esperava. Motivo de temperatura, motivo de pressão. De qualquer maneira, o rendimento incide sempre sobre os produtos. Ele incide na quantidade de produtos produzidos. Se o rendimento é 100%, por exemplo, aqui você tem uma reação onde um C6H6 reage com 7,5 de O2, formando 6 mol de CO2 e 3 mol de água. Isso permite uma relação estequiométrica que está ali embaixo, 1 mol, 7,5, 6 e 3 mol. Mas essa relação estequiométrica é para o caso do cara não falar nada de rendimento, é para o caso do rendimento de 100%. Vamos supor que ele tivesse falado que o rendimento dessa equação, por qualquer motivo aí, foi de 70%. Pois então, num caso de rendimento de 70%, 1 mol de C6H6 vai continuar reagindo com 7,5 mol de O2. Só que agora com 70% de rendimento, não vai formar 6 mol e 3 mol. Com 70%, 70% de 6 é 4,2 mol. 70% de 3 é 2,1 mol. Os produtos serão produzidos 70% do que seriam, porque o rendimento foi de 70% e rendimento incide nos produtos. Agora, pureza. Pureza é uma coisa que é do reagente. O produto que é produzido em reação química é sempre puro, porque o produto é sempre produzido a partir das partes puras dos reagentes. Na reação química não tem impureza. Então, tudo que é produzido é sempre a partir das partes puras, e produto é sempre puro. Mas o reagente pode ser puro ou não. E tem dois tipos de exercícios sobre pureza. Um que ele fala a pureza direto do reagente, outro que ele pergunta qual deve ser a pureza do reagente. Por exemplo, ele fala que ele quer saber quanto produziu de cal a partir de 400 gramas de CaCO3. Mas esse CaCO3 tem 80% de pureza. Espera aí, então não é 400 gramas de CaCO3. Se tem 80% de pureza, nós estamos falando de 360 gramas de CaCO3. Por quê? Quando 400 é 100%, 80% de 400 é 360 gramas. Se tem 80% de pureza, tem 360 gramas de CaCO3. É esse o cuidado que você tem que tomar. O resto do exercício fica tudo igualzinho. Num outro exercício de pureza, ele fala assim para você, olha, eu botei 100 gramas de CaCO3 para reagir e produziu 48 gramas. Qual a pureza do CaCO3? Bom, a gente sabe que 100 gramas de CaCO3 puro produz 56 gramas de cal. Se produziu 48 gramas, a gente vai fazer uma regra de 3 para ver qual foi a parte pura do CaCO3 que produziu 48 gramas. Então, você vai fazer uma pergunta de que massa de CaCO3 produz 48 gramas de cal. E aí você vai ver que não são 100 gramas de CaCO3 que produz 48 gramas de cal, é menos. E essa é a parte pura que estava nas 100 gramas. Os exercícios de estequiometria, eles vão ficar mais claros. Aliás, a matéria de estequiometria vai ficar mais clara quando a gente estiver fazendo exercícios sobre isso que eu estou falando. Por fim,
os exercícios de estequiometria que envolvem excesso de reagente e reagente limitante. Excesso de reagente é uma quantidade de reagente que vai ficar sem reagir, porque o outro vai acabar. O outro que acaba antes chama limitante. Esse que fica com uma quantidade sobrando porque o outro acabou é excesso de reagente. Por exemplo, na reação de cima, você está vendo em preto a relação estequiométrica, a relação perfeita. 1 mol de NaOH reage com 1 mol de HCl. Aí os caras colocaram 3 para reagir com 2. Ora, se 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH, então 2 mol de HCl vai reagir com 2 mol de NaOH. E 1 mol de NaOH é excesso, vai sobrar. Não vai ter com quem reagir, porque 2 mol desses 3 mol aí, 2 mol vão reagir com 2 mol. E vai acabar o NaOH. 1 mol de NaOH vai sobrar. Aí o excesso é 1 mol de NaOH e o reagente limitante é o HCl, porque ele acaba primeiro, tinha 2 mol dele. Se você tiver que calcular quantidades, quando tem excesso, quando tem reagente em excesso e limitante, e você tem que calcular quantidades de produto, faça a regra de 3 baseando-se na quantidade de limitante, e daí você nunca confunde. No de baixo, eu falei em gramas. Colocaram 100 gramas de cada reagente para reagir. Bom, a equação balanceada fica assim, a relação estequiométrica está ali embaixo em preto, é a relação perfeita. A azul aí, 100 gramas de cada, é a quantidade que os caras colocaram para reagir. Sempre que te falarem as quantidades dos reagentes, já é um exercício de excesso limitante que você vai ter que descobrir se aquela quantidade é estequiométrica ou se está sobrando de algum. Muito bem. Quando a gente faz o balanceamento da equação de baixo, 1 mol de CaCO3 reage com 2 mol de HCl, formando 1 mol e formando 1 mol. Beleza. 1 mol de CaCO3 corresponde a 100 gramas. 2 mol, aliás, de HCl corresponde a 73 gramas. Então, estequiometricamente, para não sobrar e nem faltar, 1 mol reage com 2 mol, 100 gramas de CaCO3 reagem com 73 gramas de HCl. Então o CaCO3 vai acabar antes, porque vai acabar essas 100 gramas que eu tenho, vai reagir com 73 gramas de HCl e 23 gramas aqui vão ser excesso. Bom, eu já disse para vocês que em estequiometria a gente acaba de aprender mesmo com as resoluções de exercício. Eu estou mandando uma lista de exercício grande para vocês têm bastante exercício no livro e eu estou à disposição para tirar dúvida dos exercícios. Agora é a hora de fazer exercício e tirar bastante dúvida para entender tudo isso aqui que foi falado. Então, eu espero vocês.